Segundo Reis, capítulo 23. Então o rei deu ordem, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. Subiu o rei da casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do pacto, que fora encontrado na casa do Senhor. Então o rei, pondo-se em pé junto à coluna, fez um pacto perante o Senhor, de andar com o Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, confirmando as palavras deste pacto, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este pacto. Também o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da entrada que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham sido feitos para Baal, para Aserá, para todo o exército do céu, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. E destituiu os sacerdotes idólatras que os reis de Judá haviam constituído para queimar incenso sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército do céu. Tirou da casa do Senhor a Aserá, levando-a para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e ali a queimou e a reduziu a pó, e lançou o pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam cortinas para Aserá. Tirou das cidades de Judá todos os sacerdotes e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso desde Gebá até Berseba. Derrubou os altos que estavam às portas junto à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Todavia, os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães ázimos no meio dos seus irmãos. Profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fosse passar seu filho ou sua filha pelo fogo a Moleque. Tirou os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado a Sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara do camareiro Natã-Meleque, o qual estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais os reis de Judá tinham feito, como também os altares que Manassés fizera nos 2 átrios da casa do Senhor, e tendo-os esmigalhado, os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam a oriente de Jerusalém, à direita do monte de corrupção, os quais Salomão, rei de Israel, edificara a Asterote, abominação dos sidônios, a Quemós, abominação dos moabitas, e a Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as colunas e cortou os acerins, e encheu os seus lugares de ossos de homens. Igualmente o altar que estava em Betel, e o alto feito por Jeroboão, filho de Nebate, que fizera Israel pecar, esse altar e o alto eles os derrubou, queimando o alto, reduziu a pó e queimou a Aserá. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas e os queimou sobre o altar. E assim profanou conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus, que predissera estas coisas. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e predisse estas coisas que acabas de fazer contra esse altar de Betel. O que disse Josias: deixai-o estar. Ninguém mexa nos seus ossos. Deixaram estar, pois, os seus ossos juntamente com os do profeta que vieram de Samaria. Josias tirou também todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. Ele lhes fez conforme tudo o que havia feito em Betel. E a todos os sacerdotes dos altos que encontrou ali, ele os matou sobre os respectivos altares, onde também queimou os ossos de homens, depois voltou a Jerusalém.
Então o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrita neste livro do pacto. Pois não se celebrara tal Páscoa desde os dias dos juízes, que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis, nem tampouco nos dias dos reis de Judá. Foi no 18º ano do rei Josias que esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, Josias os extirpou para confirmar as palavras da lei que estavam escritas nos livros que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Ora, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro semelhante. Todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá, por causa de todas as provocações com que Manassés o provocara. E disse o Senhor: também a Judá hei de remover de diante de minha face, como removi a Israel, e rejeitei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa da qual eu disse: estará ali o meu nome. Ora, os restantes dos atos de Josias e tudo quanto fez porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e Faraó Neco o matou em Megido logo que o viu. De Megido, os seus servos o levaram morto num carro e o trouxeram a Jerusalém, onde sepultaram no seu sepulcro, e o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, ungiram-no e o fizeram rei em lugar de seu pai. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar. Reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, de Libna. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que seus pais haviam feito. Ora, Faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs o tributo de 100 talentos de prata e 100 talentos de ouro. Também Faraó Neco constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai. Ele mudou o nome a Jeoiaquim, porém levou consigo a Jeoacás, que conduziu ao Egito, e ali morreu. E Jeoiaquim deu a Faraó a prata e ouro, porém impôs à terra uma taxa para fornecerem esse dinheiro, conforme o mandato de Faraó. Exigiu do povo da terra, de cada um segundo a sua avaliação, prata e ouro para dar a Faraó Neco. Jeoiaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Debida, filha de Pedaías, de Ruma. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que seus pais haviam feito.